Uma das perguntas que eu mais respondo na mentoria é quantas telas eu preciso ter para ter um panorama melhor do mercado, ou até mesmo para ter uma visão um pouco privilegiada, né? Para acompanhar um gráfico de índice, de dólar, ou também alguns ativos e etc. E se você quer saber dessa resposta, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que nós estamos na aula de número 2, né? Algumas dicas aí sobre o mercado financeiro para você que está começando agora, para você que já faz um tempo que está no mercado, mas está patinando, está tendo dificuldades. Você não pode perder as próximas aulas que estão top demais. Fechou? Bom, ó, a minha tela está espelhada aqui com vocês e eu queria explicar um pouquinho de tudo isso aqui. Obviamente que não existe nada concreto, né? Seria leviano da minha parte falar para você que você precisa ter 2, 3, 5, 10 ou apenas uma tela, porque isso é muito pessoal. Eu particularmente tenho uma tela de 49, Super Ultra Wide curva, tenho uma tela de 29 polegadas que ela fica na minha horizontal aqui do lado esquerdo. Quem me acompanha lá no Instagram conhece um pouco do meu setup, que lá tem algumas fotos, vídeos, né? E aqui eu também tenho um notebook de 16 polegadas. O que empurra as minhas duas telas é um gabinete gamer, que por sinal é muito bom, e eu tenho um notebook independente ali que me auxilia também se eu preciso de alguma outra tela e etc. O que as pessoas mais me perguntam, né? Por que elas me perguntam tudo isso? Porque é normal você ver grandes operadores do mercado com mais de uma tela. E não necessariamente eles são grandes operadores de mercado porque eles têm mais de uma tela. É porque nós priorizamos a informação. E às vezes você dividir a tua tela de 16 polegadas do notebook, né, ou de 15 polegadas do notebook, que são os mais convencionais, né, com várias informações, às vezes você acaba se perdendo, né, por ser muito reduzido. Então, normalmente aqui, essa tela que vocês estão vendo agora é uma tela de 49 e eu tenho aqui do meu lado esquerdo, vou abrir uma ferramenta aqui, para ajudar a identificação. Quer ver? Só um instantinho, achei. E aí eu vou marcando aqui, mostrando para vocês do que eu estou falando, tá? Bom, vamos lá. Essa tela aqui que eu estou marcando de vermelho é a minha tela principal. Né? Essa tela aqui, normalmente, eu faço a leitura de Price Action. O que é a leitura de Price Action? É uma leitura do preço, né? Então, é a ação do preço na tradução ao pé da letra da palavra. Então, aqui eu não tenho média móvel, aqui eu não tenho indicador de volume, não tenho nada. Aqui é basicamente leitura crua, que, ao meu ponto de ver, é a melhor leitura que tem. Por quê? Porque tira o viés, né, de ali está passando uma média, aqui está passando outra, aqui pode atrapalhar isso, atrapalhar aquilo outro. Então, normalmente, aqui eu utilizo uma ferramenta, né, de prêmio e desconto para ter uma noção ali de onde o preço está, se é uma região de compra ou de venda, e eu explico absolutamente tudo isso na mentoria de forma muito prática, tá bom? Aqui, como os vídeos são curtos, eu quero dar um panorama com vocês, para vocês entenderem um pouco mais do que eu utilizo, da maneira que eu utilizo, qual que é a visão que eu tenho. Então, essa primeira tela aqui é uma tela limpa, né? Clean, por isso que eu deixo ela maior, porque eu preciso ter um panorama, né? Uma visão maior, uma visão macro de tudo que está acontecendo. Normalmente, esse tamanho que você está vendo aqui de candles é o tamanho que eu utilizo. Eu não gosto de dar muito zoom para amplificar muito o desenho, né, do candle em si. Por quê? Porque eu utilizo na minha leitura técnica movimentos que já passaram para eu ter possibilidades nos futuros movimentos. Então facilita bastante eu entender e identificar tudo aquilo que já passou para eu conseguir projetar próximos movimentos, tanto de alta quanto de baixa, tá? Então essa tela aqui, como eu disse, é uma tela de visão macro e é por ela que eu efetivo as minhas operações. Obviamente vocês estão vendo essa outra tela aqui menorzinha, essa outra tela aqui menorzinha, aí tem essa aqui também, e eu também tenho essa aqui. Bom, essas outras 4 telas menores, eu utilizo elas com algumas médias móveis diferentes, né, personalizadas. Por quê? A média móvel, para mim, assim como eu expliquei esses dias numa caixinha de perguntas lá no Instagram,
Na mentoria eu tenho uma matéria chamada Médias Móveis Pro. É basicamente um conjunto de médias móveis que eles me auxiliam a partir do Price Action, né? A partir da leitura técnica, eu utilizo as médias móveis para ter algumas informações adicionais. Então, por exemplo, você pode perceber que o gráfico maior é onde eu utilizo para fazer 100% da minha leitura, e os gráficos adjacentes, né, que esses que estão aqui no canto da tela, eles me passam algumas informações para que eu não precise poluir a minha tela maior, né? Então, se eu fosse colocar todas as médias móveis e fosse colocar absolutamente tudo nessa tela de Price Action, obviamente ia poluir muito a minha visão do mercado, ia me dar um pouco de dificuldade e também poderia me criar um pouco de viés. Então, eu utilizo, obviamente, esses gráficos adjacentes para complementar a minha visão técnica do Price Action, tá bom? Então, é basicamente algumas médias que eu utilizo para continuidade do movimento ou também para bloqueio do movimento, né? A média móvel, ela sendo bem utilizada, ela favorece muito dentro do operacional técnico, tá bom? Eu não tomo nenhuma decisão somente por média móvel, eu utilizo ela como um indicador importante, né? Mas sempre fazendo um blend ali com a leitura técnica, fechou? Então, desse lado aqui eu tenho esses 4 gráficos menores, e aqui eu tenho, deixa eu tirar esse aqui, e aqui eu tenho o IBOV em si, né? Para quem já fez a minha mentoria, para quem está fazendo a minha mentoria, ou para quem ainda gostaria de entender um pouco mais da minha mentoria, o IBOV ele tem um papel fundamental na leitura do nosso índice brasileiro, né? Do nosso mini índice. Por quê? Basicamente, o IBOV é uma cesta de ativos onde tem ali dentro dela todos os ativos importantes. Então, se normalmente nós vemos o IBOV performando bem, né, positivamente, certamente tem centenas ou dezenas de ações ali impulsionando para que esse preço suba, né, do IBOV. E agora, se a gente vê o preço caindo, obviamente a gente tem que observar um monitor de mercado, né, onde ficam ali todas as ações, para observar quem está puxando esse preço para baixo. Então, é muito importante. Basicamente andar de mãos dadas e entender que o índice e o IBOV eles têm uma correlação gigantesca, tá bom? Então aqui eu tenho o IBOV e observem que aqui eu trabalho somente 2 médias móveis, tá? E aqui eu já trabalho um pouco mais de médias móveis. Isso também tem um porquê, tá? Na mentoria normalmente eu abordo esse assunto para facilitar para os meus mentorados, para facilitar para os meus alunos e também para a minha visão técnica. Aqui embaixo eu tenho o Petrobras, né? E aqui eu já utilizo pelo menos 4 médias no Petrobras. Aqui eu tenho o índice financeiro, né? Que é o nosso IFNC, que é muito importante, cara. Eu também não consigo mais operar sem ter pelo menos um contexto dele, né? Ajuda bastante o nosso índice. E aqui eu tenho o Vale. E aí você está se perguntando, cara, por que você colocou Petrobras, IFNC e Vale? Porque normalmente o que esses 3 ativos estão fazendo é que normalmente acaba puxando o IBOV e, consequentemente, influenciando no preço direto do índice. Tá? Então, sempre quando eu vou abrir as minhas operações, a análise técnica, as marcações que eu faço dentro do meu índice, elas precisam, né, de forma não abstrata, confluir com aquilo que eu analiso do próprio Ibovespa, tá bom? Então, eu expliquei para vocês um pouquinho aqui do meu setup. O que são essas coisinhas aqui em cima, né? Aqui é um visor que o Profit Pro ele disponibiliza para os usuários para quem não tem uma tela adjacente, né? Uma tela extra ali nas operações para acompanhar a performance de alguns dos ativos. Então aqui, por exemplo, eu tenho o DI, né? Aqui eu tenho Eletrobras, aqui eu tenho o Gol e aqui eu consigo ver o preço da ação, né? R$ 33,3 o Itaú, e ela está performando menos 0,39%. E aqui você pode ver que hoje nós temos um dia de baixa, olha só para você ver como conflui. Nós temos um dia de baixa e a maioria das ações, ó, elas estão em vermelho,
né? Petrobras em vermelho, Vale em vermelho, VEG azul, Banco do Brasil, etc. Por que essas ações estão em vermelho? Isso aqui é um tema que eu abordo também na mentoria, mas é um tema que envolve bastante oferta e demanda, tá? É muito importante você entender a oferta e demanda, porque ela vai clarear bastante o teu entendimento sobre o mercado financeiro. Por que o preço sobe? Por que parou de subir? Começou a descer? Né? A bolsa tinha passado ali os 132 mil pontos. Agora, por que ela está recuando? Né? Enfim, isso aqui é o conceito básico operacional de qualquer pessoa que quer perdurar no mercado financeiro, que quer ter sucesso no mercado financeiro. Tá bom? Se você está gostando desse conteúdo, já deixa seu like, não esquece de comentar aqui de que lugar que você fala, se isso você já utilizava, tá bom? Aqui em cima no Profit Pro, a gente tem algumas abas, né? Algumas ferramentas, opções, negociações, algumas atualizações disponíveis também. Aqui mostra que nós estamos ao vivo, né? No tempo ao vivo das operações, que não é um replay de mercado, né? Aqui nós temos alguns indicadores que nós podemos trabalhar, VWAP, preço, ADX, bandas de Bollinger, volume financeiro, etc. Aqui nós temos o time frame que nós podemos escolher de cada gráfico que nós queremos usar, né? Então, cada gráfico aqui na tela eu posso sim ter um time frame diferente, né? Então, essa é a facilidade que a gente de poder trabalhar com várias janelas, né? Lembrando que o fundo do gráfico em si, ele pode ser da cor que você quiser. Normalmente eu gosto de utilizar branco, porque eu acredito que a cor preta ela deixa o dia um pouco mais cansativo, né? Parece que você tem que forçar mais um pouco a vista. E o branco em si, na verdade, que não é branco, aqui é um gelo, ele parece que te deixa um pouco mais atento, etc. Aqui nós temos algumas outras informações também, como por exemplo, o volume do preço, né? Que normalmente é isso aqui que aparece aqui na lateral, né? Quais são as áreas do gráfico que estão sendo mais agredidas ali pelos compradores e vendedores. Aqui nós temos a opção de replay do mercado. Aqui nós temos o monitor de mercado, que eu já tenho na minha outra tela aqui, por isso que vocês não vão conseguir identificar. Enfim, o Profit Pro em si, ele é uma plataforma muito completa, né? A maioria das corretoras oferecem essa ferramenta para você. Se eu não me engano, tem algumas que ainda cobram, uma plataforma da Nelogic. Para mim, uma das melhores que tem, se não a melhor. Eu não recebo absolutamente nada para falar isso, mas é muito boa, então a gente precisa ressaltar. E para finalizar esse vídeo, né, que esse vídeo aqui ele já está com 12 minutos, o que eu preciso que vocês entendam, galera? Não é a quantidade de tela que vai fazer você ter um operacional vencedor ou perdedor. Porém, a quantidade de tela pode te ajudar a ter uma visão melhor. Imagine se eu fosse tentar colocar tudo isso aqui que eu tenho dentro de uma tela de 15 polegadas, ou se eu fosse tentar operar tudo isso aqui dentro do meu celular. Obviamente eu teria que abrir uma tela, fechar outra, depois voltar, depois fechar, né? Porque às vezes os movimentos se coincidem, então isso acaba ajudando bastante. Mas eu acredito que se você tiver ali uns dois monitores, né, de 21 polegadas, você vai performar super bem, tá bom? Não se prenda a isso. Eu lembro quando eu comecei somente com uma tela de 16 polegadas, operando price action direitinho. Aí as condições foram melhorando, obviamente, a gente foi investindo no nosso setup, né, para que a gente desse um passo do amadorismo para o profissional. Então, por isso que você vê grandes profissionais utilizando setups maiores, com várias telas, etc. Mas se ainda não chegou o teu momento, tem ali os dois monitores, ou um monitor legal, tem monitor aí de 29 polegadas LG por R$ 980, que ele é ultra-wide, né? Qual que é a diferença do ultra-wide? A medida dele não é tão ampla na vertical, ela é mais na horizontal. Então, para a gente que trabalha com leitura gráfica, né, e os gráficos normalmente eles performam melhor na horizontal, isso auxilia bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, é um vídeo mais curto, mostrei um pouquinho do meu layout, não consegui mostrar outra tela aqui, mas eu também tenho algumas outras informações, como calendário econômico, eu tenho aqui monitor de mercado, eu tenho pelo menos mais 4 gráficos do dólar, eu tenho um programa da BMC News que eu gosto bastante, que vai trazendo notícias em tempo real, e eu também tenho Times and Trades, né, que eu consigo monitorar ali de forma saudável, pelo menos a agressão de alguns bancos em determinadas regiões do gráfico ali. Fechou? Então tamo junto, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, comenta aqui o que você achou e partir para a próxima aula que tá top. Fechou?
Abração, tchau, tchau.